Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou mostrar aqui para vocês e apresentar aqui para vocês uma parte do regulamento que a gente vai ter no Orange Ball, né? Acredito que a maioria de vocês já tenha recebido esse documento, mas eu queria trazer alguns pontos de atenção aqui, né, para a gente pensar, principalmente na parte estratégica do jogo, né? Então, falando aqui principalmente de como que vai ser o formato dos tempos, né? Então a gente vai ter na fase de grupos, né? A gente vai ter um tempo único de 15 minutos. Então a gente vai trazer essa dinâmica diferente para esses jogos de fase de grupos, até para que vocês tenham mais jogos, né? Então a gente foi com essa proposta para que realmente vocês joguem mais e se enfrentem mais, né? Então, a gente vai fazer um tempo único de 15 minutos e depois, na fase final, a gente vai para dois tempos de 10 minutos, né? Então, são duas coisas que já são diferentes dos campeonatos por si só, né? Então, já é diferente. Então a gente tem que pensar de uma maneira diferente também aqui, tá bom? Então vamos falar aqui primeiro sobre a fase de grupos, né? Que vai ser um tempo único. Então o que vocês precisam pensar? O relógio ele só vai parar nos 2 minutos finais, mesmo que seja esse tempo único, né? Então o relógio ele só vai parar duas vezes. A gente só consegue controlar essa questão de saída de campo, controle de relógio, fazer o first para parar o relógio, somente nos 2 minutos finais. Então, vai ser um tempo único de 15. Então, o que que vocês precisam se organizar aqui, principalmente com relação aos pedidos de tempo, né? Então, entendendo que a gente não tem dois tempos, né? A gente não vai ter essa divisão, os ajustes e esses pedidos de tempo, eles acabam sendo mais necessários nesses períodos antes dos 2 minutos. Para quê? Para que a gente consiga, estruturar uma mudança de alguma coisa, para que os ajustes sejam feitos nesse período. E acaba que nos 2 minutos finais a gente consegue somente manter e controlar com saída de campo ou passe incompleto, fazer o first para parar o relógio. Então, tudo isso a gente consegue controlar. Então, a minha sugestão é usem os timeouts. Então, em outras situações e outros campeonatos ali no Kenny Cup ou no próprio All-in, vocês possuem timeouts e quase nunca vocês usam. E é normal, porque isso quem cuida geralmente são os coaches. Só que vocês precisam entender que nesses campeonatos vocês são os próprios coaches. Então, usem os timeouts, saiba usar os timeouts para que você não acabe o tempo, acabe o jogo e vocês nem usaram os timeouts ali, né? Sendo que vocês poderiam ter mais tempo para estruturar uma jogada importante, uma quarta descida, ou então para fazer o TD ali, estruturar uma jogada legal para fazer o TD, poder virar o jogo, ou enfim, ou até mesmo controlar uma posse. Então vamos supor, o jogo tá pegado, né? A gente tá ali, todo mundo fazendo TD, o TD lá e TD cá. A gente tá nos 2 minutos finais ou próximo dos 2 minutos finais, o outro time está com a posse. Então, pensar que, como está sendo um jogo ofensivo, tentar usar os timeouts para preservar o tempo, para que vocês voltem com a bola mais uma vez e o outro time não acabe com o tempo inteiro e vocês não consigam fazer mais nada, sabe? Então, coisas desse tipo, usem os timeouts, principalmente por ser esse tempo único, podem usar sem medo esses timeouts, porque nos 2 minutos finais vocês conseguem controlar de outra forma, tá bom? Então controlem as posses de bola de vocês. Eu sei que é difícil pensar em tudo, né? Vocês estão pensando em jogar também, mas ter ali alguém ali um pouco mais atenta para esse controle dos timeouts é de extrema importância, tá bom? E depois, como eu disse, a gente vai para o cronômetro, a gente vai para o jogo com um intervalo. Então, tendo dois tempos, né? Então, na fase final,
a gente vai, então, nos playoffs, né, por assim dizer, a gente vai ter dois tempos de 10 minutos, tá bom? Então, opa, isso. Dois tempos de 10 minutos, né? Então, isso vai acontecer tanto na semi quanto na final ali, tá bom? Então, a gente vai ter os 2 minutos nos dois tempos. Então, vai ser muito mais parecido com o jogo em si. Por mais que seja reduzido, né? Geralmente a gente tem 2 minutos. Desculpa, a gente tem dois tempos de 20 minutos, então vai ser ali reduzido pela metade, mas ainda assim é mais parecido, porque tem toda a dinâmica do intervalo entre os dois tempos, os dois times, né, vão sair com a posse, né, então também tem esse controle de quem termina com a bola no primeiro tempo e quem começa com a bola no segundo tempo. Esse é um dos pontos principais, e é isso que eu queria falar aqui com vocês. Então, ter esse controle, por quê? Vamos pensar ali que o jogo no primeiro tempo tá pegado e tudo mais, porém o meu time começou com a bola, ou seja, o outro time vai começar com a bola no segundo tempo. Então, o que que eu não posso permitir? Que o outro time termine o primeiro tempo e comece o segundo tempo com a bola, porque isso dá a oportunidade deles pontuarem 2 vezes seguidas na minha defesa. E isso pode ampliar muito o placar e ficar muito difícil de eu recuperar. Então eu tenho que ter esse controle também. Então, quem começa com a bola no segundo tempo? Ah, sou eu. Então tudo bem. Eu vou tentar, obviamente, terminar com a bola, né, para eu ter um saldo positivo. Mas se eu não conseguir, tudo bem, porque no segundo tempo eu volto. Agora, se no segundo tempo o outro time volta com a bola, eu tenho a preocupação de eu preciso terminar o drive eu preciso terminar o primeiro tempo com a bola, para que o outro time não tenha a oportunidade de pontuar 2 vezes, né? Então, eu tenho que me atentar a isso também. Então, esses são os dois pontos que eu queria trazer, tanto na fase de grupos quanto na fase eliminatória, para que vocês pensem nisso, né? Estruturem esse planejamento do jogo também para além das jogadas, né? Porque, como eu disse, vocês não estão com coaches. Geralmente, coaches que tomam conta disso, HC ou OC, enfim, eles que se preocupam com esse tipo de coisa. Mas é legal vocês saberem também pedir timeout, saber controlar as posses e não pensar que é só pontuar e pronto, né? Então, pensar em gastar relógio, pensar em correr a bola, ou então preciso pontuar rápido, preciso ser mais agressivo, preciso sair de campo. Tudo isso é bem importante todos os atletas saberem fazer também, tá bom? Então, eram esses dois pontos que eu queria trazer hoje aqui na reunião de vocês. Já dar essas dicas aí, né, do que estudar para vocês jogarem aí no campeonato. E é isso. Espero encontrar vocês aí na final e não joguem na minha zona, hein? Valeu, pessoal. Tamo junto.